Jonas, um profeta do norte do reino de Israel, personagem central do livro de Jonas, no qual Deus ordena que ele vá à cidade de Ninive para profetizar contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas, em vez disso, tenta fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis, às vezes transliterado como Jopa ou Jope. E navegando para Tarsis, uma enorme tempestade surge, e os marinheiros, percebendo que não era uma tempestade comum, lançam sorte e descobrem que Jonas é o culpado. Jonas admite isso e afirma que se ele for jogado ao mar, a tempestade cessará. Os marinheiros se recusam a fazer isso e continuam a remar, mas todos os seus esforços fracassam e não tem jeito, acabam sendo forçados a jogar Jonas ao mar. Como resultado, a tempestade se acalma e os marinheiros assustados oferecem sacrifícios a Deus. Jonas é milagrosamente salvo por ser engolido por um peixe grande, em cuja barriga ele passa 3 dias e 3 noites. Enquanto estava no grande peixe, Jonas ora a Deus em sua aflição e se compromete a agradecer e pagar o que prometeu. Então Deus ordena ao grande peixe que vomite Jonas na praia. Deus novamente ordena que Jonas viaje para Ninive e profetize a seus habitantes. Desta vez, ele entra na cidade gritando: daqui a 40 dias Ninive será destruída. Depois que Jonas atravessou Ninive, o povo de Ninive começou a acreditar em suas palavras e então proclamaram um jejum. O rei de Ninive veste um pano de saco e senta-se sobre cinzas, fazendo uma proclamação que decreta o jejum, o uso de pano de saco, a oração e o arrependimento. Deus então vê seus corações arrependidos e poupa a cidade naquele momento. A cidade inteira é humilhada e está submissa pelo povo e até pelos animais, que são cobertos de saco e cinzas. Mas descontente e enfurecido por isso, Jonas se refere à sua viagem anterior para Tarsis, afirmando que, como Deus é misericordioso, era inevitável que Deus se afastasse das calamidades ameaçadas. Ele então sai da cidade e construiu para si um abrigo, esperando para ver se a cidade será ou não destruída. Deus faz com que uma planta cresça sob o abrigo de Jonas, para lhe dar alguma sombra do sol. Mais tarde, Deus faz com que uma lagarta morda a raiz da planta e ela murcha. Jonas, agora sendo exposto a toda a força do sol, quase desmaia e pede a Deus que o mate. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho.
e estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena desta planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Jonas, ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Ninive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Jonas é considerado um santo por várias denominações cristãs. Seu dia de festa na Igreja Católica Romana é em 21 de setembro, de acordo com o martirólogo romano. No ano litúrgico ortodoxo, o dia da festa de Jonas é em 22 de setembro. Para as igrejas que seguem o calendário juliano tradicional, 22 de setembro, atualmente cai em outubro no calendário gregoriano moderno. Na Igreja Apostólica Armênia, são realizadas festas móveis em comemoração a Jonas, como um único profeta e como um dos 12 profetas menores. A missão de Jonas aos ninivitas é comemorada pelo jejum de Ninive nas igrejas siríacas e ortodoxas orientais. Jonas é considerado como profeta e celebrado no calendário dos santos do Sínodo do Missouri da Igreja Luterana em 22 de setembro. Os teólogos cristãos tradicionalmente interpretam Jonas como um tipo para Jesus Cristo. Jonas, sendo engolido pelo peixe gigante, era considerado um prenúncio da crucificação de Jesus. E o peixe que vomitava Jonas na praia era visto como um paralelo para a ressurreição de Jesus. Jerônimo equipara Jonas ao lado mais nacionalista de Jesus e justifica as ações de Jonas, argumentando que Jonas age assim como um patriota, não tanto que odeie os ninivitas, mas que não deseja destruir seu próprio povo. Outros intérpretes cristãos, incluindo Agostinho e Martinho Lutero, adotaram uma abordagem diretamente oposta em relação a Jonas, como epítome da inveja e do ciúme, que eles consideravam características inerentes ao povo judeu. Lutero também concluiu que o Kikaion representa o judaísmo e que o verme que o devora representa a Cristo. Lutero também questionou a ideia de que o livro de Jonas jamais foi concebido como história literal, comentando que ele achava difícil acreditar que alguém o interpretaria como se nunca tivesse sido incluído na Bíblia. A interpretação antissemita de Lutero sobre Jonas permaneceu a interpretação predominante entre os protestantes alemães ao longo da história moderna. J.D. Michaelis comenta que o significado da fábula atinge você bem entre os olhos e conclui que o livro de Jonas é uma polêmica contra o ódio e a inveja do povo israelita por todas as outras nações da terra. Albert Einkorn era um forte defensor da interpretação de Michaelis. João Calvino e John Hooper consideravam o livro de Jonas um aviso a todos aqueles que poderiam tentar fugir da ira de Deus. Embora Lutero tenha tido o cuidado de sustentar que o livro de Jonas
não foi escrito por Jonas, Calvino declarou que o livro de Jonas era a confissão pessoal de culpa de Jonas. Calvino vê o tempo de Jonas dentro da barriga do peixe como equivalente aos fogos do inferno, com o objetivo de corrigir Jonas e colocá-lo no caminho da justiça. Também, diferentemente de Lutero, Calvino encontra falhas em todos os personagens da história, descrevendo os marinheiros no barco como duros e de coração de ferro, como os de Ciclope, a penitência dos ninivitas como destreinada, e o rei de Ninive como um novato. Hooper, por outro lado, vê Jonas como dissidente arquetípico e o barco do qual ele é expulso como um símbolo do Estado. Hooper deplora tais dissidentes, censurando: você pode viver em silêncio com tantos Jonas? Não. Então jogue-os no mar. No século XVIII, os professores alemães eram proibidos de ensinar que o livro de Jonas era qualquer coisa que não fosse um relato literal e histórico. As opiniões expressas por Jonas no livro de Jonas são uma paródia das opiniões dos membros da sociedade judaica no momento em que foram escritas. O alvo principal da sátira pode ter sido uma facção a quem Morton Smith chama de separacionistas, que acreditavam que Deus destruiria aqueles que o desobedeceram, que cidades pecaminosas seriam destruídas e que a misericórdia de Deus não se estendeu àqueles fora da aliança abraâmica. Mackenzie e Graham comentam que Jonas é, de certa forma, o mais ortodoxo dos teólogos israelitas para defender uma questão teológica. As declarações de Jonas ao longo do livro são caracterizadas por sua militância, mas seu nome ironicamente significa pomba, um pássaro que os antigos israelitas associaram à paz. A rejeição de Jonas aos mandamentos de Deus é uma paródia da obediência dos profetas descritos em outros escritos do Antigo Testamento. O arrependimento instantâneo do rei de Ninive paródia os governantes dos outros escritos do Antigo Testamento que desconsideram as advertências proféticas, como o rei Acabe e Zedequias. A prontidão para adotar a Deus exibida pelos marinheiros no navio e pelo povo de Ninive contrasta ironicamente com a própria relutância de Jonas, assim como o maior amor de Jonas por Quicaion, que lhe proporcionava sombra, do que por todas as pessoas em Ninive. Quicaion se trata daquela boboreira que fala na Bíblia, né? O livro de Jonas também emprega elementos da literatura absurdista, exagera o tamanho da cidade de Ninive a um grau implausível e incorretamente se refere ao administrador da cidade como um rei. Segundo os estudiosos, nenhum ser humano poderia sobreviver realisticamente por 3 dias dentro de um peixe. E a descrição do gado em Ninive em jejum ao lado de seus donos é boba. O motivo de um protagonista ser engolido por um peixe ou uma baleia gigante tornou-se um tropo comum de escritos satíricos posteriores. Incidentes semelhantes são reencontrados em histórias verdadeiras de Luciano de Samosata, que foi escrito no século II depois de Cristo, e na narrativa do romance narrativa das maravilhosas viagens e campanhas na Rússia do Barão de Munchausen.
publicada por Rudolf Erich Raspe em 1785. Por que é tão difícil acreditar que Jonas foi engolido por uma baleia ou por qualquer peixe que fosse? Não tinha poder Deus de fazer isto? Para mim, alguns acham tão difícil a baleia ter engolido Jonas, pois digo eu, se Deus tivesse falado que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria, porque é preciso ter fé